Esse é o Cordeiro de Deus. Qual é a nossa missão? Ver Jesus e falar para os amigos, para os familiares, para os parentes, para os inimigos, para todos. Vejam, vejam, vejam. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como nós podemos viver um ano extraordinário, 2025? Estamos preparando e construindo um cenário, um caminho para viver esse ano tão esperado, o ano do extraordinário. Como nós podemos viver o ano do extraordinário? A primeira questão que você precisa saber hoje aqui, é que todos nós fomos criados para viver o extraordinário. Quem está comigo aí? Seria um bom momento, como diz o nosso querido John Bevere, de dizer: eu creio, glória a Deus, eu nasci para isso, fui destinado ao extraordinário. Fomos criados para viver a vida extraordinária. Talvez você não se atentou para isso, mas todos nós fomos criados para viver uma vida extraordinária. Isso deve fazer parte da sua essência, deve correr nas suas veias. Você nasceu para viver uma vida extraordinária em nome de Jesus. Glória a Deus. Vejamos então, com o olhar da fé, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11. Nós vamos ler alguns versículos. Versículos que vão nos mostrar que de fato todos aqueles que nascem de novo por meio da fé em Cristo, todos aqueles que recebem o Espírito Santo de Deus por meio da fé em Cristo, todos nós em Cristo nascemos para viver uma vida extraordinária. Vamos olhar como isso acontece. Primeiro, Hebreus 11, versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos para embasarmos a mensagem. Depois vamos discorrer e exaurir de outros textos lindos e cheios de coragem para nossas vidas. Amém? Hebreus 11. Primeiro ponto aí. Isso nos mostra o acesso para a vida extraordinária. Hebreus 11, versículo 1. Vamos ler na versão NVI hoje. Verso 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza. A fé é a certeza para o acesso e o usufruto da vida extraordinária. Se você deseja de fato, não somente ver, mas viver uma vida além da expectativa humana, você precisa aprender a viver pela fé. Porque a fé é a certeza. A fé não é a dúvida. A fé não é o medo. A fé não está em cima do muro. A fé é a certeza. A fé é a certeza daquilo que esperamos. A pergunta é: o que você espera?
O que você espera para o seu ano de 2025? Estamos falando sobre uma palavra revelada. Deus soprou ao meu espírito e também ao coração da igreja. Nós viveremos o ano do extraordinário. Deus já está falando, já está nos mostrando a vida que Ele quer que vivamos. E a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. O que você espera de 2025? Eu não posso acreditar que alguns aqui vão entrar em 2025 preocupados e ansiosos com a vida. Eu não posso acreditar que alguns aqui vão sair desse culto e continuar vivendo a vida da mesma maneira, quando ele está na casa de Deus, ouvindo pelo Espírito de Deus que ele foi destinado a viver uma vida extraordinária. Eu tenho certeza que isso não faz mais parte da sua filosofia de vida. Você não tem mais a filosofia de vida que ouve a palavra de Deus e não obedece, ouve a palavra de Deus e não pratica. Você não é assim. Você é um filho obediente que alegra o coração do Pai. Aleluia. A fé é a certeza daquilo que esperamos. Então pergunta 1 foi: o que você espera? Porque a fé é a certeza do que você espera. Se você espera algo ruim, é a certeza que você tem para o amanhã. A fé é a certeza do que você espera. O que você espera para o seu casamento? O que você espera para seus filhos? O que você espera para a sua vida profissional? O que você espera para a sua vida espiritual? O que você espera para a sua vida financeira? O que você espera para a sua saúde? A fé é a certeza daquilo que esperamos. Segundo, a fé é a prova das coisas que não vemos. A fé, além de ser a certeza, a convicção, a fé é a prova das coisas que não vemos. Mas eu tenho a certeza do que eu espero, e eu tenho a prova pela fé que 2025 ele será extraordinário. Ele será o melhor ano de nossas vidas. Ele será o ano de maravilhas, de sinais, de prodígios, de portas amplas e promissoras. Ele será o ano mais extraordinário e excepcional que já vivemos até aqui. Você pode glorificar o Senhor? Aleluia! Você pode louvar a Deus por isso? Glória a Deus! A fé nos leva a acessar a vida extraordinária. Vejamos o que a fé e como a fé nos leva a viver uma vida diferente. Vamos olhar para a vida de alguns homens de Deus que acessaram o extraordinário porque viveram pela fé em Cristo. Verso 4, ainda Hebreus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel, filho de Adão e Eva. A Bíblia diz que foi pela fé que Abel ofereceu a Deus um sacrifício, uma oferta superior à de Caim. Se você quiser viver, se nós quisermos viver o extraordinário na vida financeira, na vida material, na vida profissional, na vida familiar, precisamos, como Abel, sacrificar pela fé, oferecer a Deus pela fé. Precisamos lidar com nossas finanças em meio da fé.
muitos estão lamentando o tempo todo de suas vidas financeiras, porque não aprenderam a ser fiel a Deus, não aprenderam a oferecer como Abel, oferecer a Deus um sacrifício superior. O que nós temos ofertado a Deus? E aí, eu não vou validar somente a questão financeira, eu quero validar também o que nós temos ofertado como vida diante de Deus. Qual o tempo que nós temos ofertado para Deus? Como está o nosso devocional? Como estão as nossas orações? Como estão os nossos jejuns? Como estão as nossas buscas? Como estão os nossos louvores e cânticos a Deus? Quando estamos no secreto. Se você quiser acessar o extraordinário da abundância de Deus, nós precisamos, como Abel, oferecer a Deus um sacrifício superior ao que temos feito até aqui. Quantos de nós negligenciamos nossos dízimos e ofertas? Só que isso não é nada quando comparamos a negligência espiritual. Quantos passaram o ano sem se envolver em nada com a obra de Deus? Quantos passaram o ano todo, começaram até fazer alguma coisa, mas brincaram, jogaram fora, desprezaram o chamado que diziam ter? Uau! A vida extraordinária não se acessa sem fé, não se acessa sem oferecer o melhor. Só que tem mais um pedacinho sobre Abel. Eu gostaria de ler muitos textos, mas parece que vai ficar difícil para hoje. E diz aqui: pela fé, Abel foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Eu te faço uma pergunta: Deus tem aprovado as tuas ofertas? Novamente, eu não estou falando somente de ofertas e dízimos. Isso aí é nada em comparação à oferta da sua vida, a oferta dos seus dias. Cantamos o ano todo: é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Será? Será que gastamos os nossos 365 dias desse ano para Ele, por Ele? Será que essa música não foi apenas mais uma máxima que mexeu com o nosso coração e mais nada? Estamos construindo hoje um caminho para uma vida extraordinária, e essa vida extraordinária não se acessa sem fé radical, sem obediência, sem oferta, sem sacrifício e sem aprovação de Deus. Quem aprovou a oferta de Abel não foi um homem comum, foi o próprio Deus. Deus aprovou a oferta de Abel. E sabe o que mexe comigo aqui? É a última parte que diz assim: embora Abel esteja morto, por meio da fé ainda fala. Abel viveu o extraordinário em vida e após a vida. A Bíblia diz que embora Abel esteja morto, Abel já morreu há muito tempo. Desde o tempo de Adão, Abel morreu. Mas a Bíblia diz que por meio da oferta dele, ele ainda fala. O que a sua oferta fala de você? O que a sua oferta fala de você? A oferta de Abel fala até hoje sobre oferecer algo superior, oferecer o melhor, oferecer a vida, oferecer a Deus tudo que temos e que somos.
Ei, a sua oferta fala a respeito de você. A sua doação fala a respeito de você. A sua generosidade fala a respeito de você. A sua liberalidade fala a respeito de você. A oferta fala. Pois bem, eu poderia falar de tantos outros homens aqui. Se você olhar, o verso 5 diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Ei, irmãos, observe pela fé. O que esses homens tinham em comum sobre a vida extraordinária? Eles acessaram pela fé. Outro que acessou pela fé, verso 7. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Verso 8. Outro que acessou a vida extraordinária pela fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele, Abraão, esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Observe, Abraão vivia na terra com a cabeça do extraordinário. Abraão viu e viveu coisas extraordinárias na terra, mas ele sabia que sempre havia algo maior, algo melhor, porque ele entendeu que havia sido destinado para a vida extraordinária. Vejamos agora, verso 20. Pela fé Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. 21. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus apoiado na extremidade do seu bordão. 22. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção do êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Verso 23, pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum. Arão e Joquebede viram desde o nascimento de Moisés que ele não era comum, Moisés era extraordinário. Ah, meu Deus do céu. Já estou falando uns 20 minutos que você é extraordinário e alguns estão viajando na maionese. Moisés, desde que nasceu, o pai olhou e disse: mulher, esse menino é extraordinário. Ele não é comum. Levante tuas mãos, aqueles que não são comuns. Você nasceu para a vida extraordinária. Você é como Moisés, você não é comum, você é extraordinário, você é extraordinária. Se alegre no Senhor. Ah, meu Deus do céu. Vejamos agora, verso 29, falamos de alguns homens notáveis. Agora, Deus, Ele abre o leque para que o povo dele também experimente, veja
e participe do extraordinário. Verso 29. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho, como em terra seca. Mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Deus, ele começa a mencionar, a palavra de Deus começa a mencionar alguns homens pontuais, admiráveis, que viveram o extraordinário. Agora Deus abre o leque dizendo: o meu povo também viveu. Eu permiti que o povo visse e vivesse o extraordinário. Eles atravessaram o Mar Vermelho com os pés enxutos. Eu quero liberar outra palavra. Eu não sei quais são os mares que estão atrapalhando sua vida. Eu profetizo: você vai atravessar esse mar. Você vai atravessar esse mar. Você vai atravessar esse mar. Você vai chegar do outro lado. E o outro lado se chama 2025. Você vai chegar do outro lado. E o outro lado significa a vida extraordinária que você foi destinado a viver. Você vai chegar lá. Aleluia. Aleluia. Agora, além do povo entender e acessar o extraordinário, Deus permite agora que o escritor aos Hebreus mencione aquilo que já é extraordinário só de pensar em quem acessou o extraordinário. Observe aqui, verso 31. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Nós temos aqui dois extraordinários acontecendo. Primeiro, quem viveu o extraordinário? Uma prostituta. Uma mulher abandonada e excluída socialmente. Uma mulher marcada pela vergonha. Mas no dia que ela entendeu sobre a oferta superior, sobre a entrega a Deus, a prostituta foi transformada literalmente da noite para o dia. Pela fé, uma prostituta deixou a imoralidade para trás, deixou a sexualidade ilícita para trás. Você que me ouve, deixe a sexualidade ilícita para trás. Uma prostituta fez isso, e ela não andava com o povo de Deus. Logo, aqueles que andam com o povo de Deus precisam agir rapidamente, porque Raabe, sendo prostituta e pagã, abandonou a imoralidade, abandonou a pornografia, abandonou o sexo ilícito e acessou a vida extraordinária. Agora, a gente observa que no verso 32, o escritor, ele não sabe como destacar o extraordinário que aconteceu na vida de todos os servos de Deus. Ele não tem tempo, ele não tem como fazer. Olha o que ele escreve: que mais direi? Não tenho tempo para falar. Aí ele vai trazer uma série de nomes. Porque se ele fosse falar de cada um dos homens e mulheres que acessaram o extraordinário, meu amigo, minha amiga, a carta aos Hebreus não ia ter fim. E aí ele vai dizer: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, que tinha medo, o que se sentia miserável, pobre, o menor da casa dele, que se tornou o grande juiz de Israel. Aleluia!
Não tem um tempo para falar de Gideão, Baraque. Não tem um tempo para falar de Sansão. Sansão, o homem que tinha tudo para caminhar certo, mas por um tempo caminhou errado. Mas felizmente no último momento da vida, Sansão fez uma oração de arrependimento. E ele recebeu de Deus poder. E derrotou mais inimigos como nunca havia antes. Talvez eu esteja pregando para alguém que é extraordinário como Sansão. Nasceu para o extraordinário como Sansão, mas se perdeu na vaidade da vida. Mas se perdeu na prostituição, mas se perdeu na imoralidade, mas se perdeu por causa das modinhas desse tempo. Ei, Sansão, a sua força foi embora em consequência da desobediência. Mas se você hoje, Sansão, fizer uma oração, se arrependendo, entregando sua vida novamente ao Senhor, Ele vai te revestir de força, Ele vai te honrar, Ele vai abrir uma porta para você, Ele vai mudar a sua história novamente. Sabe por quê? Porque a gente vê um Sansão morrendo no Antigo Testamento, parecendo que morreu em desonra, parecendo que morreu em vergonha, mas Deus vem por meio do Espírito Santo no Novo Testamento e diz que Sansão viveu ou morreu pela fé. Ou seja, não importa o que você fez de errado até aqui, não importa o quanto você errou até aqui, não importa o quanto você pecou até aqui, não importa o quanto você estava longe até aqui. Talvez o pecado está te fazendo de bobo da corte, como Sansão até agora. Você virou um bobo, você virou, sabe, uma marionete, você virou um bonequinho do mundo. Mas o Senhor de Sansão está aqui para mudar sua vergonha em honra. Deus vai te honrar, meu irmão. Talvez você começou o ano em vergonha, mas o Deus de Sansão está aqui para te levantar. Você vai se tornar um herói da fé. Você vai se tornar uma heroína da fé. Você vai ser respeitado no meio do povo de Deus. Amém. Sansão, Jefté, eu não posso falar de todos os outros. Daria pregação para 2030. Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé, olha só, os quais pela fé conquistaram reinos. A fé nos faz conquistar reinos. Tem muita gente na casa de Deus se perdendo porque quer conquistar coisas, deixou a fé. Mas a fé não nos leva simplesmente ou somente conquistar coisas, mas conquistar reinos. Você é maior do que essas paixões passageiras que estão te matando. Você nasceu para conquistar coisas maiores. Ah, pastor, eu conquistei isso aqui, conquistei aquilo ali, mas está perdendo sua alma, está perdendo sua vida, está perdendo sua família. A fé te chama para conquistar coisas maiores. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento de promessas. Fecharam, aleluia, fecharam a boca de leões, Daniel. Apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força.
da fraqueza tiraram força. Sua fraqueza foi transformada em força. Ou da fraqueza tiraram força. Escute bem. Você nasceu para o extraordinário e o diabo quer te enganar. E o diabo quer colocar você, sabe, na masmorra da vergonha, na masmorra do escândalo. Aí você diz: pastor, não tenho força. Ei, extraordinário, ei, extraordinário, escute bem. Que bom que você não tem mais força, porque os extraordinários da fraqueza tiram força. Paulo disse: é quando sou fraco que sou forte. Está doendo? Tem força de Deus aí para ser manifestada. Tá difícil? Tem força de Deus aí para ser manifestada. Como diz uma canção: ainda tem vida aí. Ainda existe vida aí. Meu Deus do céu. Que unção é essa, irmãos? Vocês estão conseguindo compreender ou entrar dentro desse ambiente de glória que estamos acessando aqui? Da fraqueza tiraram força. Escute isso aí. Tornaram-se poderosos, não fracassados. Tornaram-se poderosos, não covardes. Tornaram-se poderosos, não negligentes, e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Tudo isso para te dizer: os extraordinários acessam a vida da qual foram destinados a viver por meio da fé. Por meio da fé. Sabe, queridos, quando nós olhamos para um texto como esse, você percebe que de fato não nascemos por nascer. Voltando ao texto base e profético para 2025, quando o povo viu Jesus perdoar os pecados do paralítico, quando o povo viu Jesus curar o corpo do paralítico, o povo ficou admirado, atônito, espantado, e disse: hoje vimos coisas extraordinárias. O que são essas coisas extraordinárias? É a vida completa de Deus em nós. Porque a cura que Cristo tem para a tua vida não é incompleta, não é pela metade, não é momentânea, não é passageira. Precisamos nos alimentar daquela frase de fé de João 19:30, quando o cordeiro é sacrificado. Então o mestre, Senhor dos senhores, declara: tetelestai, está consumado, está pago, está realizado, está cumprido. Ou seja, a obra de Deus não é pela metade. Você não pode aceitar viver uma vida pela metade. A palavra extraordinário ou extraordinárias que nós contemplamos em Lucas 5:26, escute bem. Essa palavra no grego se chama paradoxos. Extraordinárias significa, ou no grego é paradoxos. E aí eu gosto muito de estudar a língua original da qual o Novo Testamento foi escrito. Paradoxo
é o contrário à expectativa humana. Ou seja, paradoxo é extraordinária. Investigando um pouco mais, a origem da palavra paradoxo, nós podemos separar paradoxo em duas palavras. Olha o que o grego oferece. Tá. A palavra para significa ao lado. Para, ao lado. Paradoxo. Para significa para ao lado de alguém. Doxa. A outra palavra é doxa. Doxa em grego significa opinião ou glória. Eu quero eliminar a palavra opinião e ficar doxa, glória. Então, paradoxo é ao lado da glória. Novamente, extraordinária é paradoxo. Paradoxo é ao lado da glória. O que é vida extraordinária? É uma vida do lado da glória de Deus. Como se acessar vida extraordinária? Dentro da glória de Deus. Você só pode viver a vida extraordinária do lado da glória. Você só pode acessar a vida extraordinária do lado da glória. Enquanto você ficar do lado dos seus coleguinhas, da sua patotinha, da sua panelinha, enquanto você ficar do lado das ideologias desse mundo, enquanto você ficar do lado das modinhas, das besteirinhas, você não acessa o extraordinário. Porque o extraordinário não está do lado do mundo, está do lado da glória. Você vai decidir hoje de que lado você vai estar em 2025. Ou você vai estar do lado da glória para viver o extraordinário, ou você vai ficar do lado do mundo. E a Bíblia diz: aqueles que são amigos do mundo são inimigos de Deus. Deus está te chamando hoje para reconciliação, para o arrependimento, para a mudança de vida, para o posicionamento da fé, porque Deus tem o extraordinário do lado dele para você, meu irmão, para você. Aleluia! Aleluia! Você foi destinado para a vida extraordinária. Quando o ser humano foi criado, em Gênesis 1, 26 e 27 diz: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes, mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Verso 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Você foi destinado a fluir no extraordinário. Nas suas veias corre o DNA do extraordinário. O pecado está tentando massacrar, chafurdar o DNA da fé que está em você. Mas o Espírito Santo te trouxe aqui hoje para te dizer: você foi criado para viver a vida extraordinária. O bispo T.D. Jakes, eu gosto dele. T.D. Jakes, sobre a vida extraordinária, olha o que ele disse. Peguei um pensamento dele e coloquei algumas palavrinhas da gramática do Wagner Aprígio. Ficou bem assim.
Contudo, o que intriga é que, mesmo que o ser humano anseie voar como a poderosa águia, infelizmente, o mesmo passa a aceitar, a andar entre as galinhas como seu destino final. Todo ser humano, por si só, ele aspira por uma vida melhor. Quem está na cadeia quer sair. Quem está doente quer ser curado. Quem está com fome quer comida. É inerente ao ser humano o anseio por uma vida melhor. Mas o bispo T.D. Jakes diz que esse ser humano que anseia voar como uma poderosa águia, infelizmente sem Cristo, ele se contenta a andar entre as galinhas como seu destino final. E tem muita gente aceitando essa vida, qualquer vida. Aquela tal música, deixa a vida me levar. Não, você nasceu para viver a vida extraordinária. E é por isso que você não se sente bem vivendo qualquer tipo de vidinha. Porque existe um anseio dentro de você. Mas para que você saia do meio das galinhas, para que você voe como as águias, você precisa entregar sua vida a Jesus Cristo. Você precisa se arrepender de seus pecados. Você precisa reconhecer que sem Cristo não dá. Não dá para viver sem Jesus, não dá. Existe uma pessoa extraordinária dentro de cada um de nós. Você pode estar vivendo o maior caos da vida, mas dentro de você tem uma pessoa extraordinária gritando para se manifestar. E o Espírito Santo quer resgatar o seu eu doente, o seu eu aprisionado, o seu eu mundano, e transformar você para ser a pessoa que você nasceu para ser. A Joyce Meyer, uma das grandes evangelistas do mundo, Joyce Meyer, ela disse o seguinte: sou uma prova viva de que, independentemente de onde você tenha vindo ou do que tenha passado, Deus quer fazer o extraordinário em você e através de você. John Bevere disse o seguinte: se formos sinceros, creio que todos nós queremos que nossas vidas signifiquem mais, ou sejam mais do que temos visto e conhecido. John Bevere falou sobre isso. Ele disse: a não ser que seja reprimido, há um desejo inato em nós de nos elevarmos acima do que é comum. Todos nós ansiamos pelo extraordinário. T.D. Jakes falou bonito. Joyce Meyer falou bonito. John Bevere falou bonito. Respeito todos eles. Mas a frase que eu vou trazer agora, aliás, o ensino que eu vou trazer agora, é de alguém maior que T.D. Jakes, maior que Joyce Meyer, e maior que John Bevere, e maior que Wagner, e maior que você, e maior que tudo do universo. Vejamos o que Jesus falou da vida extraordinária. João 14:12. Jesus está se despedindo, o Senhor dos senhores. E ele disse: digo-lhes a verdade. Pronto, não tem como questionar. É a verdade de Deus para nossas vidas. Aquele que crê em mim,
fará também as obras que tenho realizado, e fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando Jesus volta ao Pai, Ele nos dá a possibilidade da fé de fazer as obras que Ele fez e obras maiores do que Ele fez. Você nasceu para ser pobre, coitado. Você nasceu para estar na igreja e não fazer nada. Mentira de Satanás. Jesus disse: eu estou indo para o Pai e validando a vocês que se vocês creem em mim, farão as obras que fiz e obras maiores. Ah, não. Pastor, não sabia. Ah, você não sabia? Com Cristo é obras iguais e obras maiores. Você foi destinado à vida extraordinária. Se você não quiser acreditar, eu vou fechar com mais um texto. Efésios 2, versículo 10. Só para encher o seu coração de certeza, de convicção que você foi criado para o extraordinário. Efésios 2, verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para propósito, para objetivo, para fazermos boas obras. Não é para fazer qualquer coisa. Não é para começar a fazer e deixar as coisas de Deus como se fosse qualquer outra coisa. Deus não chamou para fazer qualquer coisinha. Não, eu tô apenas cantando. Não. O Senhor te chamou para fazer boas obras. Se é para cantar, cante em espírito e em verdade. Boas obras. Ah, não, Deus me chamou para poder trazer uma oferta. Não, se é para ofertar, boas obras. Se é para viver, viva por boas obras. Para fazermos boas obras. Agora, pastor, eu não sei fazer essas boas obras. Vamos ler a última parte. As quais Deus preparou de antemão para nós as praticássemos. Quando Deus se diz para você fazer boas obras, que você foi criado para fazer boas obras, não tem desculpas. Eu não sei fazer. Ele disse: essas obras que eu estou pedindo para você fazer, essas boas obras que eu quero que você faça, que você nasceu para fazer, eu já preparei para vocês antes de você nascer, para que você andasse nelas. Dentro de você tem talento, dentro de você tem dons, dentro de você tem capacidade, dentro de você tem potencial, dentro de você tem habilidades, dentro de você tem a essência do Criador. Diga assim: eu fui destinado para a vida extraordinária pela fé em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor?